Bom dia, que a paz esteja com você nesta manhã de domingo. Hoje é dia 23 de agosto de 2026, 21º domingo do tempo comum, e eu quero começar esta oração te fazendo uma pergunta simples, mas que talvez você não tenha ouvido há muito tempo. Você sabe quem você é? Não o que você faz, não o cargo que você ocupa, não a função que você cumpre dentro de casa, mas quem você é de verdade lá no fundo, quando ninguém está olhando. Talvez você tenha acordado hoje carregando um cansaço que não é só do corpo, mas é o cansaço de quem já não se reconhece mais no espelho, de quem vive cumprindo papéis o dia inteiro. Talvez você seja aquela pessoa que todo mundo procura para resolver tudo, mas que ninguém pergunta como é que está, ninguém senta do seu lado só para ouvir o que você sente. Talvez o mundo tenha te chamado de forte tantas vezes que você já esqueceu que também tem o direito de ser frágil, de chorar, de dizer que não está dando conta de tudo sozinho. Talvez você ande sentindo que perdeu alguma coisa dentro de si, uma alegria, uma leveza, um brilho que você tinha antes e que foi apagando aos poucos sem que você percebesse. Talvez alguém tenha dito algo sobre você que grudou na sua alma como um rótulo. E desde então você vive tentando provar que aquilo não é verdade, ou pior, vive acreditando que é. Talvez você esteja naquela fase da vida em que já não sabe mais o que quer, em que os sonhos parecem coisa de outro tempo e o futuro parece só uma repetição do que já foi. Talvez você tenha chegado aqui nesta manhã não porque está tudo bem, mas justamente porque alguma coisa dentro de você precisa ouvir que ainda existe um Deus que sabe o seu nome verdadeiro. E é exatamente sobre isso que a palavra de Deus vai falar com a gente hoje, sobre identidade, sobre quem nós somos aos olhos daquele que nos criou, sobre o nome que Deus dá quando o mundo tenta apagar o nosso. E a palavra de hoje é forte, é bonita, e vem do Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 20. Vou ler para você o trecho que é o coração dessa passagem. Jesus pergunta aos discípulos: "E vós, quem dizeis que eu sou?" E Simão Pedro responde: "Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo." E Jesus diz a ele: "Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja." Para entender o que está acontecendo aqui, a gente precisa voltar um pouco. Jesus leva os discípulos para Cesareia de Filipe, uma região cheia de templos pagãos, longe de Jerusalém, um lugar onde se adorava todo tipo de Deus falso. É ali, no meio daquela confusão, que Jesus faz a pergunta mais importante que já se fez na história. Ele não pergunta num templo bonito, não pergunta numa sinagoga organizada, ele pergunta ali no meio do barulho, no meio do caos, como se dissesse que a fé verdadeira não precisa de cenário perfeito para acontecer. Os discípulos, quando Jesus pergunta o que o povo anda dizendo, respondem com opiniões alheias, coisas que ouviram por aí. Uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias. É tudo opinião de fora, é o mundo tentando definir quem Jesus é sem realmente conhecê-lo. Mas aí Jesus muda o tom da conversa e aponta para eles: "E vocês, quem dizem que eu sou?" E é Pedro quem responde, não com sabedoria humana, mas com algo que veio de dentro, que foi soprado pelo próprio Pai. A resposta de Pedro não saiu da cabeça dele, saiu do coração que se deixou tocar pela graça. E aqui vem uma coisa que muita gente não percebe nessa passagem. Antes de dar a Pedro uma missão, antes de falar de igreja, de chaves, de poder, Jesus dá a Pedro um nome novo. Ele era Simão, filho de Jonas, um pescador comum, um homem impulsivo, que mais tarde ia negar Jesus 3 vezes, um homem cheio de falhas. E mesmo assim Jesus olha para ele e diz: "Tu és Pedro, tu és rocha." Não porque Pedro fosse forte, não porque Pedro fosse perfeito, mas porque Deus viu nele algo que ele mesmo ainda não conseguia enxergar. E é isso que Deus faz com cada um de nós, meu irmão, minha irmã. O mundo te chama de fraco, Deus te chama de filho. O mundo te chama de fracassado, Deus te chama pelo nome. A primeira leitura de hoje
do profeta Isaías, capítulo 22, conta que Deus tirou Sobna do seu cargo e colocou Eliacim, um servo fiel, como administrador, e colocou nos ombros dele a chave da casa de Davi. Deus é quem escolhe, Deus é quem levanta, Deus é quem coloca a chave certa nas mãos certas, mesmo quando a pessoa não se sente pronta. E o salmo de hoje completa com aquela frase que parece escrita para você escutar agora: completai em mim a obra começada. Você não é um projeto abandonado. Deus começou algo em você e Ele não desiste daquilo que Ele mesmo começou. E São Paulo, na carta aos Romanos, nos lembra que os caminhos de Deus são insondáveis, que a sabedoria dele é mais funda do que qualquer coisa que a gente consiga entender com a nossa cabeça. Às vezes a gente quer entender tudo, quer saber por que está passando por aquilo, quer que Deus explique o plano inteiro, mas Paulo diz que tudo é dele, tudo é por ele, tudo é para ele. A gente não precisa entender tudo para confiar. Então eu te peço nesta manhã que você faça como Pedro. Não precisa ter a resposta perfeita, não precisa ter a fé mais firme do mundo, mas deixa que Deus te revele quem você é de verdade, porque Ele já sabe, Ele sempre soube, e o nome que Ele te dá, ninguém no mundo pode tirar. E agora eu quero rezar por alguém que talvez não peça oração para si mesmo, alguém que carrega tanto peso nas costas, que já esqueceu que também precisa de colo. Eu quero falar com você que é pai, que é mãe, que acordou hoje com a lista de responsabilidades já rodando na cabeça antes mesmo de abrir os olhos. Existem mães que levantam de madrugada todos os dias para deixar a comida pronta antes de sair correndo para o trabalho, e ninguém nunca pergunta se ela dormiu bem ou se ela comeu alguma coisa. Existem pais que passam a semana inteira fora de casa, trabalhando em outra cidade, dormindo em lugar apertado, só para mandar o dinheiro que mantém os filhos na escola e o aluguel em dia. Existem mães que criam os filhos sozinhas, que fazem o papel de pai e de mãe ao mesmo tempo, que se dividem entre o trabalho, a casa, os deveres e a solidão que vem quando a noite chega. Existem pais que gostariam de estar mais presentes, mas a vida cobra tanto que sobra só o cansaço, e quando chegam em casa, só encontram silêncio ou cobrança, nunca um abraço. Existem mães que carregam uma culpa enorme por não conseguir dar para os filhos tudo aquilo que gostariam, que se comparam com outras mães na internet e se sentem sempre devendo alguma coisa. Existem pais que não sabem dizer o que sentem porque ninguém nunca ensinou, porque cresceram ouvindo que homem não chora, que homem aguenta, que homem resolve, e por dentro estão desmoronando. Existem pais e mães que olham para o filho e sentem medo do futuro, medo da violência, medo das drogas, medo de não conseguir proteger quem mais amam neste mundo. Existem mães que rezam escondido no banheiro, porque é o único lugar da casa onde ninguém interrompe, e ali, naquele cantinho apertado, elas derramam tudo o que não conseguem dizer em voz alta. Pensa, Senhor, naquela mãe que neste exato momento está sentada na beira da cama, com o celular na mão, olhando as contas que chegaram nesta semana, tentando fazer as contas fecharem com um salário que não alcança. Ela não vai contar para ninguém que está com medo, não vai pedir ajuda porque aprendeu a se virar sozinha desde muito cedo, mas por dentro ela está implorando por um sinal de que vai ficar tudo bem. O filho mais velho percebe que ela anda calada, mas não sabe o que dizer, e o menor nem entende ainda o que está acontecendo, só sente que a mãe não ri mais como antes. Ela olha para o prato de comida que preparou e nem tem fome, porque a preocupação já encheu o estômago. E mesmo assim ela sorri quando os filhos sentam à mesa, porque é isso que mães fazem. Ela é rocha sem saber que é, assim como Pedro, carregando nos ombros uma missão que parece grande demais, mas que Deus confiou justamente a ela. Toca, Senhor, o coração de cada pai e de cada mãe que acordou hoje sentindo que não é suficiente, que não faz o bastante, que está falhando na missão mais importante da vida. Cura as feridas desses pais que carregam a dor de uma infância difícil e mesmo assim se levantam todos os dias para tentar dar para os filhos o que eles mesmos não receberam. Olha por cada mãe que está criando os filhos sozinha neste país, que enfrenta o preconceito, o cansaço e a solidão sem ter com quem dividir o peso. Protege os pais que trabalham em condições duras, que enfrentam sol,
chuva, estrada, distância e que só querem voltar para casa e encontrar a família bem. Sustenta aqueles que estão à beira de desistir, que já pensaram em largar tudo, que choram escondido no carro antes de entrar em casa para que ninguém perceba a fraqueza. Levanta, Senhor, cada pai e cada mãe que se esqueceu de quem é, que se perdeu no meio dos papéis e das obrigações, e lembra a eles que antes de serem pais, antes de serem mães, eles são filhos teus, amados por ti. Neste mês de agosto, mês dos pais, eu peço que o Senhor renove em cada família a certeza de que nenhum esforço feito por amor é perdido aos olhos de Deus. E agora, ainda falando de família, eu quero olhar para dentro da casa, para aquele lugar que deveria ser o mais seguro do mundo, mas que às vezes se torna o mais silencioso. Existem casais que dormem na mesma cama há anos e já não sabem mais o que dizer um para o outro quando a luz se apaga, porque o silêncio foi crescendo devagar até ocupar todos os cantos da casa. Existem maridos que olham para a esposa e sentem que estão vivendo com uma desconhecida, não porque ela mudou, mas porque a rotina foi cobrindo tudo aquilo que os unia no começo. Existem esposas que tentam conversar, que puxam assunto, que pedem atenção e só recebem de volta um olhar cansado, uma resposta curta, um celular que nunca sai da mão. Existem casais que só se falam para resolver problema, para dividir conta, para discutir quem vai buscar o filho na escola, e o amor, que era a razão de tudo, virou só uma lembrança guardada num álbum de foto antigo. Existem casais que vivem juntos por causa dos filhos, por medo de ficar sozinhos, por vergonha do que a família vai dizer, mas o coração de cada um já mora em outro lugar há muito tempo. Existem maridos que nunca aprenderam a pedir perdão, que preferem fingir que nada aconteceu, e a ferida que podia ter sido curada com uma palavra vai se tornando um abismo inteiro entre os dois. Existem esposas que rezam todas as noites pela conversão do marido, pelo fim da bebida, pelo fim da agressão, pelo fim do descaso, e acordam todo dia com a mesma dor e a mesma esperança teimosa que só a fé explica. Existem casais que já nem brigam mais, e esse silêncio é pior do que qualquer grito, porque quando se para até de brigar, é porque alguém já desistiu de lutar por aquilo que um dia foi o maior sonho dos dois. Pensa, Senhor, naquele casal que vai sentar hoje no mesmo sofá para almoçar no domingo, com a televisão ligada no meio dos dois como se fosse uma parede, cada um no seu canto, cada um no seu celular, cada um mergulhado na própria solidão acompanhado. Eles vão passar o dia inteiro na mesma casa e não vão se tocar, não vão se olhar nos olhos, não vão dizer uma palavra que venha de verdade do coração, porque já se acostumaram com essa distância que se instalou entre os dois. Ele pensa em falar alguma coisa, mas não sabe por onde começar, porque faz tempo demais que as palavras entre eles servem só para cobrar ou para machucar. Ela olha para a aliança no dedo e se lembra do dia em que disseram sim, do dia em que acreditaram que aquele amor ia durar para sempre, e se pergunta em que momento tudo mudou tanto. Talvez não tenha sido um momento só, talvez tenha sido uma soma de dias em que ninguém cuidou daquilo que precisava ser cuidado, e agora parece tarde demais para consertar. Cura, Senhor, os casamentos que estão feridos pelo silêncio, pela rotina, pela indiferença, que é a pior forma de abandono, porque se abandona sem sair de casa, se abandona ficando ali do lado, sem estar presente de verdade. Toca o coração de cada marido que precisa reaprender a olhar para a esposa com os mesmos olhos do começo, não com os olhos do costume. Aquece o coração de cada esposa que já não sente mais vontade de tentar, que está cansada de ser a única que puxa a conversa e que busca aproximação. Olha por cada casal que está à beira de uma separação e que talvez precise apenas de uma palavra, de um gesto, de uma graça tua para recomeçar aquilo que o tempo desgastou. Protege as famílias que convivem com a dependência química, com a violência, com a traição, e dá a esses casais a coragem de buscar ajuda e de não carregar esse peso sozinhos. Renova, Senhor, a aliança de cada casal que um dia se prometeu diante de Ti, porque Tu que estavas presente naquele dia, ainda estás presente agora, mesmo no meio do silêncio, assim como Tu deste a Pedro um nome novo,
e uma missão nova, eu peço que o Senhor dê a cada casal a graça de um começo novo, ainda que seja pequeno, ainda que seja com uma única palavra dita com verdade. E dessa casa, Senhor, eu quero olhar agora para os filhos, porque dentro dessas mesmas famílias existem jovens que estão travando batalhas que muitos pais nem imaginam. Existem filhos que moram na mesma casa que os pais e mesmo assim se sentem completamente sozinhos, porque a porta do quarto virou a fronteira entre dois mundos que não se comunicam mais. Existem jovens que acordam todos os dias com uma ansiedade que aperta o peito antes mesmo de sair da cama, uma angústia que eles não sabem nomear e que nenhum vídeo na internet consegue explicar direito. Existem filhos que ouvem os pais brigando toda noite e fingem que estão dormindo, mas ficam ali no escuro com o coração acelerado, pedindo a Deus em silêncio que a família não se destrua. Existem adolescentes que estão sendo engolidos pela depressão, que pararam de sorrir, que pararam de comer direito, que pararam de sair de casa, e os pais acham que é preguiça ou frescura porque ninguém ensinou essa geração a reconhecer a dor invisível. Existem jovens que caíram na dependência química e que estão prendendo um grito de socorro dentro do peito porque têm vergonha de pedir ajuda, têm medo de decepcionar a família mais uma vez. Existem filhos que saíram de casa para estudar em outra cidade e estão vivendo a solidão mais profunda da vida deles, longe de tudo que conheciam, tentando ser fortes num lugar onde ninguém sabe o nome deles. Existem crianças que estão crescendo sem referência de pai, que só conhecem o nome dele, mas nunca sentiram um abraço, e essa ausência vai moldando por dentro uma ferida que elas ainda não têm idade para entender. Existem filhos adultos que carregam mágoas dos pais há décadas, que nunca receberam um pedido de desculpas, que nunca ouviram um "eu te amo" dito com verdade, e que vivem tentando preencher com outras coisas o vazio que só o amor de casa poderia ter preenchido. Pensa, Senhor, naquele jovem que neste momento está trancado no quarto com o fone de ouvido no volume máximo para não escutar os próprios pensamentos, porque o silêncio dentro da própria cabeça se tornou o lugar mais perigoso do mundo. Ele não sabe para quem ligar, não sabe o que dizer, não sabe nem se alguém realmente se importa, e a tela do celular virou a única companhia que não julga e não cobra nada. Talvez ele tenha pensado coisas que assustam, talvez tenha sentido que sumir seria mais fácil do que continuar. E ninguém ao redor percebeu porque ele aprendeu a esconder a dor atrás de um sorriso automático. Os pais estão no cômodo ao lado, separados por uma parede e por um abismo de silêncio, sem saber que a batalha mais difícil da vida do filho está acontecendo agora, do outro lado daquela porta. Esse jovem precisa saber que existe alguém que o vê, que existe um Deus que sabe o nome verdadeiro dele, que sabe tudo o que ele carrega e que não desistiu dele. Toca, Senhor, cada jovem que está se sentindo perdido, que não sabe mais quem é, que está procurando nos lugares errados uma identidade que só Tu podes revelar, porque Tu que criaste cada um deles, já sabes o nome que eles carregam no Teu coração. Cura as feridas dos filhos que cresceram sem pai, sem mãe, sem referência de amor dentro de casa, e mostra a eles que existe um pai que nunca abandonou e que nunca vai abandonar. Protege os jovens que estão lutando contra a ansiedade, contra a depressão, contra o vício, contra pensamentos que eles não conseguem controlar, e coloca no caminho deles pessoas que saibam acolher sem julgar. Olha por cada criança que neste momento está com medo, que está num lar onde deveria se sentir segura, mas sente o contrário, e manda os Teus anjos guardarem essa criança com toda a força do céu. Sustenta os pais que estão tentando ajudar um filho em crise, e que não sabem o que fazer, que se sentem impotentes e culpados, e dá a eles a sabedoria de buscar ajuda profissional e a fé de não desistir. Levanta esta geração, Senhor, como Tu levantaste Pedro, dando a ele um nome novo e uma missão nova, porque esses jovens também precisam ouvir de Ti quem eles são de verdade. Assim como Jesus perguntou aos discípulos: quem vocês dizem que eu sou? Eu peço que o Senhor faça cada jovem se perguntar hoje quem Deus diz que ele é, e que a resposta venha não do mundo, mas do Pai. E agora eu quero falar com você de um jeito diferente. Quero te convidar para um momento só seu com Deus.
Eu quero te pedir uma coisa agora. Se você puder, feche os olhos. Se estiver dirigindo, não feche, mas tenta diminuir o barulho ao redor, abaixe o volume da música, deixe o celular de lado por um instante. Eu quero que você respire fundo, devagar, uma vez só, sentindo o ar entrar e sair do seu corpo, como se fosse a primeira respiração do dia. Eu quero que você se lembre daquela pergunta que Jesus fez hoje no Evangelho, aquela pergunta que ele fez aos discípulos, mas que nesta manhã ele está fazendo a você. E você, quem diz que eu sou? Só que eu quero te convidar a virar essa pergunta, porque talvez a pergunta que Deus esteja te fazendo hoje seja outra. E você, sabe quem você é para mim? Não o que o mundo diz que você é, não o que o seu medo diz que você é, não o que a sua culpa repete dentro de você toda noite antes de dormir, mas o que Deus diz sobre você. Pensa nisso por um instante. O mundo pode ter te chamado de insuficiente, de fraco, de incapaz, de alguém que sempre fica para trás, mas Deus te chama de filho, te chama de filha, te chama pelo nome que Ele mesmo escolheu antes de você nascer. Se você quiser, coloca a mão no peito agora, sente o seu coração batendo e lembra que esse batimento não é por acaso, que cada batida é uma prova de que Deus ainda tem um plano para você, de que Ele não desistiu da obra que começou em você. Talvez você não consiga sentir nada agora, talvez o seu coração esteja tão cansado que até para rezar parece difícil, e tudo bem, você não precisa sentir nada de especial, você só precisa estar aqui, porque estar diante de Deus já é oração, mesmo em silêncio, mesmo sem palavras, mesmo quando o único som que sai de dentro de você é um suspiro. Deus ouve suspiros, Deus entende o que a boca não consegue dizer. Fica aqui mais um instante, só você e Ele, sem pressa, sem cobrança, sem precisar provar nada para ninguém. Se vir uma lágrima, deixa ela descer, porque lágrima diante de Deus não é fraqueza, é a alma falando na única língua que ela conhece quando as palavras acabam. Eu vou continuar rezando e você fica aí no seu tempo, no seu silêncio, no seu encontro, e quando você estiver pronto, quando você estiver pronta, a gente continua juntos. E antes de seguir, eu preciso falar de um grupo de pessoas que talvez esteja ouvindo essa oração agora, mas que quase nunca é lembrado por nome, quase nunca recebe uma palavra direta, porque são pessoas que vivem no silêncio, não por escolha, mas porque o mundo simplesmente parou de enxergá-las. Existem pessoas que trabalham todos os dias e ninguém nunca diz um obrigado, que limpam a casa, que preparam a comida, que cuidam de tudo nos bastidores da vida de uma família, e quando alguém pergunta o que elas fazem, a resposta parece sempre menos do que deveria ser. Existem pessoas que passam o dia inteiro servindo os outros num hospital, numa escola, numa cozinha, num ônibus, na portaria de um prédio, e quando chegam em casa não tem ninguém esperando, não tem ninguém perguntando como foi o dia, não tem ninguém para dividir o prato de comida. Existem idosos que moram sozinhos num apartamento pequeno ou num quarto dos fundos da casa de um parente, que passam a semana inteira sem trocar uma palavra com ninguém, esperando uma ligação que quase nunca vem, uma visita que foi prometida mas que sempre fica para depois. Existem mulheres que cuidam de um familiar doente há anos, que abriram mão da própria vida, do próprio trabalho, dos próprios sonhos, e que ninguém reconhece porque cuidar se tornou uma obrigação invisível que a sociedade finge não ver. Existem imigrantes que vieram de longe atrás de uma vida melhor e que trabalham em silêncio, aguentando saudade, solidão e preconceito, mandando dinheiro para a família que ficou do outro lado e morrendo de medo de que os filhos cresçam sem lembrar do rosto deles. Existem pessoas dentro da própria igreja que servem toda semana, que arrumam banco, que limpam o chão, que preparam altar e que ninguém cumprimenta na saída porque todo mundo quer falar com quem está no microfone, não com quem está no canto varrendo. Existem trabalhadores que saem de casa às 4 da manhã, enfrentam 2 horas de ônibus lotado, chegam no trabalho já exaustos e ninguém sabe o nome deles no lugar onde trabalham, são só um número, um crachá, uma peça que pode ser trocada a qualquer momento. Existem pessoas que fizeram tanto bem ao longo da vida, que doaram tanto de si,
que carregaram tanta gente nas costas e que agora, quando mais precisam, olham ao redor e não encontram ninguém, porque todo mundo seguiu em frente e esqueceu de quem ficou para trás. Pensa, Senhor, naquela senhora que neste momento está sentada sozinha na cozinha de casa, com o café já frio em cima da mesa, olhando pela janela o domingo passar, enquanto escuta o barulho das famílias dos vizinhos rindo no quintal ao lado. Ela criou os filhos com tudo que tinha, abriu mão de tantas coisas, trabalhou a vida inteira para que eles tivessem uma chance, e agora os filhos estão longe, cada um com a sua vida, e a ligação que ela espera todo domingo às vezes vem e às vezes não. A casa que antes era cheia de barulho, de briga, de bagunça, de vida, agora é só silêncio, e ela conversa com as paredes porque é o único som que ela consegue fazer sem se sentir incomodando alguém. Ela não reclama, porque aprendeu desde cedo que mulher não reclama, que mãe não cobra, que a avó agradece e fica quieta, mas por dentro ela sente uma saudade que não é só de gente, é saudade de se sentir necessária, de se sentir vista, de se sentir alguém. Olha por cada pessoa que vive na invisibilidade, Senhor, cada pessoa que o mundo trata como se não existisse, que atravessa os dias sem que ninguém perceba se ela está alegre ou se está chorando por dentro. Toca os olhos de quem convive com essas pessoas e não enxerga o que elas carregam, porque às vezes a gente mora do lado de alguém que está desaparecendo e nem percebe. Cura a ferida de quem se sente invisível há tanto tempo que já começou a acreditar que realmente não importa, que realmente não faz diferença, que se sumisse, ninguém ia notar. Aquece o coração de cada idoso que vive sozinho neste país imenso, que acorda sem ter para quem dar bom dia e que dorme sem ter para quem dizer boa noite, e mostra a eles que nunca estiveram sozinhos porque tu estás ali, todo dia, em cada cômodo vazio daquela casa. Protege cada trabalhador invisível que sustenta a vida de uma cidade inteira sem receber reconhecimento, cada gari, cada porteiro, cada cuidadora, cada cozinheira, cada motorista, cada um que mantém o mundo girando sem que ninguém pare para agradecer. Lembra cada pessoa invisível de que tu, Senhor, sabes o nome delas, porque assim como deste a Simão o nome de Pedro, tu dás a cada um dos teus filhos um nome que é só deles, um nome que não depende de aplausos e que ninguém pode apagar. Nesse evangelho de hoje, Jesus mostrou que ele vê o que ninguém vê. Ele viu em Pedro aquilo que Pedro não via em si mesmo, e eu peço que ele faça o mesmo com cada pessoa invisível que está nos ouvindo agora. E com esse pedido no coração, vamos nos unir agora numa oração que é de todos nós, nesta manhã, unidos a tantas pessoas que estão rezando junto com você agora, espalhadas por todo este país, cada uma na sua casa, no seu carro, no seu ônibus, cada uma com a sua dor e a sua esperança. Vamos rezar juntos aquela oração que o próprio Jesus nos ensinou, aquela oração que não precisa de preparo, não precisa de vocabulário bonito, porque foi o Filho de Deus quem colocou essas palavras na nossa boca. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Você reparou que essa oração começa com Pai Nosso e não com Pai Meu? Ninguém reza o Pai Nosso sozinho, mesmo quando está no quarto com a porta fechada, porque toda vez que você diz nosso, você se junta a milhões de vozes que estão dizendo a mesma coisa neste mesmo instante ao redor do mundo. E quando Jesus disse santificado seja o vosso nome, ele nos ensinou que o nome importa, que o nome de Deus é santo e que os nomes que Deus nos dá também são sagrados, porque quem dá nome é quem tem autoridade, e Deus te deu um nome que o mundo não conhece, mas que o céu inteiro sabe de cor. Nesta manhã em que falamos sobre identidade, sobre quem nós somos aos olhos de Deus, essa oração ganha um peso novo, porque é nela que a gente se lembra de que antes de qualquer coisa que fizemos ou deixamos de fazer, nós somos filhos, e filhos têm o direito de chamar Deus de Pai,
E agora, antes de você começar o seu domingo, eu peço a Deus por você, que a bênção de Deus desça sobre você nesta manhã, sobre o seu coração que às vezes se sente pequeno demais para tanta coisa, e que essa bênção te lembre de que você é maior do que imagina, porque Deus mora dentro de você. Que Deus abençoe a sua casa, cada cômodo, cada parede, cada canto onde já se chorou e onde ainda se vai sorrir, e que essa casa seja hoje um lugar de encontro e não de solidão. Que Deus abençoe a sua família, os que estão perto e os que estão longe, os que você abraça todo dia e os que você só consegue alcançar pela oração, e que Ele cuide de cada um deles como só Ele sabe cuidar. Que Deus abençoe os casais que precisam se reencontrar, os pais e mães que precisam de forças para continuar, os filhos que precisam de direção, os jovens que precisam saber quem são de verdade. Que Deus abençoe cada pessoa invisível que ninguém lembra, mas que Ele nunca esqueceu, cada idoso sozinho, cada trabalhador silencioso, cada cuidador cansado, cada coração que está se sentindo apagado nesta manhã. Que Deus abençoe quem está doente, quem está no hospital, quem está esperando um resultado, quem está cuidando de alguém enfermo, e que a mão dele traga alívio onde a medicina sozinha não alcança. Que Deus abençoe quem está saindo agora para a missa, quem vai se sentar na casa do Senhor neste domingo e receber a Eucaristia, e que essa presença real de Cristo transforme por dentro tudo aquilo que por fora parece impossível de mudar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, hoje é domingo, dia do Senhor, e se você puder, vá à missa. Não vá por obrigação, vá porque você precisa de encontro, porque a sua alma precisa de alimento, porque tem uma mesa preparada para você na casa de Deus, e o seu lugar ali não pode ser ocupado por mais ninguém. A palavra de hoje nos mostrou que Jesus faz perguntas não porque não sabe a resposta, mas porque Ele quer que a resposta saia de dentro de nós. Ele perguntou a Pedro: quem você diz que eu sou? Porque sabia que naquela resposta Pedro ia descobrir não só quem Jesus era, mas quem ele mesmo era chamado a ser. E eu acredito que Deus fez a mesma coisa com você nesta manhã. Ele te trouxe até aqui não por acaso, te fez ouvir essa oração até o fim, porque tinha algo que Ele precisava te dizer, e talvez esse algo seja simples, talvez seja só isto: eu sei quem você é, eu sei o seu nome, eu sei o que você carrega, e eu não desisti de você. Você não é o que o mundo diz, você não é o que o medo repete, você não é o rótulo que grudaram em você, você é quem Deus diz que você é, e isso ninguém pode tirar. Me conta aqui nos comentários, se Deus te chamasse por um nome novo, um nome que dissesse quem você é de verdade, que nome você acha que Ele escolheria? Se essa oração tocou o seu coração, manda para alguém que precisa ouvir isso hoje, porque talvez tenha alguém perto de você que está se sentindo invisível, que está se sentindo sem nome, e essa oração pode ser o jeito de Deus lembrar essa pessoa de quem ela é. Deus vai com você. A gente se encontra amanhã, na mesma hora, no mesmo lugar,